Nós vivemos constantemente em guerras, mas existem as nossas guerras e existem as guerras do Senhor. E, meus amigos, o problema é que muitas pessoas têm lutado somente as suas guerras e querem que Deus lute, peleje pelas suas guerras, mas se recusam a pelejar, a fazer as guerras do Senhor. E esse aí é um problema muito grave e muitos estão inseridos neste problema. Eu posso estar até falando com você que está cometendo esse erro, essa falta. Fica até o final do vídeo que Deus tem uma palavra para o seu coração. Olá, meus amigos. Olá, meus irmãos. Esse é o nosso canal Espada Cortante. Já convido você a preparar um copo de água como esse, que no final estaremos aqui fazendo a nossa oração da fé, para que assim como Jesus Cristo fez lodo e untou os olhos do céu, em João 9,6, assim também essa água é o nosso ponto de contato da fé. Preparou o copo com água? Me acompanhe na leitura. E a palavra de hoje se encontra no livro de Josué, capítulo 10, do versículo 11 ao versículo 14. Diz assim a palavra de Deus. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele. Tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Você quer que Deus peleje por você? Você quer que Deus guerreie as suas guerras? Aqui está um exemplo. Josué estava aqui fazendo as guerras do Senhor. Meus amigos, Josué precisava de vencer os inimigos amorreus. Ele e o exército de Israel estavam ali na guerra, estavam vencendo a guerra, mas se o sol se pôs, se o sol fosse embora, a noite viria e os inimigos iriam fugir. Então Josué precisava do dia para derrotar por completo os inimigos. Então Josué orou a Deus, clamando que o sol ficasse parado em Gibeão e a lua no vale de Ajalon. E assim aconteceu. E nós lemos aqui que Deus concordou com a oração de Josué, Deus concordou com o pedido dele. E assim o sol ficou parado, a lua parada, e Israel venceu os seus inimigos. Quais guerras você tem lutado? Quais guerras você tem pelejado? As suas guerras ou as guerras do Senhor? Aqui Josué estava lutando com o exército de Israel as guerras de Deus. É Deus que deu a vitória, é Deus que mandou eles pelejarem. Então eles foram para a guerra e venceram o inimigo, porque Deus lutou juntamente com eles. Meus amigos, hoje em dia, muitas pessoas se aproximam de Deus, querendo que Ele resolva os seus problemas somente. Vêm até Deus, apresentando as suas guerras, querendo que Deus faça as suas guerras, mas se recusam a fazer as guerras do Senhor. Se recusam a lutar pelo Senhor, pelo reino de Deus. E muitas pessoas, quando não são atendidas no seu pedido, elas abandonam o reino. Elas abandonam a Deus. E alguns ainda reclamam. Alguns ainda culpam a Deus, dizendo que Deus não lhe atendeu, dizendo que Deus não fez nada pelo seu problema. Como se Deus fosse obrigado, como se Deus tivesse obrigação de atender a todos os nossos pedidos. Meus amigos, em Mateus 6,33, Jesus Cristo nos ensinando, Ele diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas.
Busque em primeiro lugar fazer as guerras do Senhor, as guerras de Deus, e as suas guerras Deus vai atender, Deus vai fazer também. Mas, em primeiro lugar, você tem que se preocupar com o reino, com a obra de Deus. E muitas pessoas, elas chegam na igreja querendo receber. É como se fosse contratado por uma empresa e começasse a trabalhar agora, mas já querendo receber antecipado o salário. Será que alguma empresa faria isso? Pagaria para depois você trabalhar? De forma nenhuma. Primeiro você mostra o seu serviço. Primeiro você trabalha o mês inteiro. No final do mês, no começo do mês, a empresa te paga pelos seus trabalhos. E muitas pessoas querem receber com Deus antecipado. Muitas pessoas chegam querendo que Deus atenda a ela primeiro. Não, meu amigo. O Senhor é Deus. É Ele que é o dono. É Ele que é o Senhor. Ele que é o Todo-Poderoso. É Ele que tem o controle de tudo. E às vezes muitas pessoas têm invertido. Elas chegam apresentando a Deus os seus problemas e querendo que Deus resolva. Não funciona dessa forma. Aqui Josué está fazendo as guerras de Deus. Aqui os soldados estavam correndo risco, mas precisavam de fazer porque era a guerra de Deus. Em 1 Timóteo 6,12, o apóstolo Paulo instruindo Timóteo diz: Timóteo, combate o bom combate da fé e toma posse da vida eterna. Paulo está falando, Timóteo, combate o bom combate da fé. Qual é o bom combate da fé? É o reino de Deus, é a obra de Deus, é tudo aquilo que diz respeito ao reino de Deus. É nossa responsabilidade de estar à frente dessa guerra. E muitos que se dizem soldados de Deus, soldados de Cristo, têm se recusado a fazer as guerras do Senhor. Meus amigos, nós não podemos cometer essa falta. Em primeiro lugar, se ocupar com as guerras do Senhor. Chegou, apresenta o seu trabalho, se envolva com a obra de Deus, faz parte dessa guerra. E com certeza, Deus irá atender ao seu pedido. Deus irá atender ao seu clamor, porque você está fazendo as guerras do Senhor. Por isso, Davi diz: fui moço, sou velho. Salmo 37, 25. Mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O que ele está dizendo? Eu nunca vi um justo desamparado. Quem é justo? A pessoa que está fazendo as guerras do Senhor. Ele fala: eu nunca vi um justo desamparado. Quer ser amparado por Deus? Faça as guerras dele. A Bíblia diz que Davi mandou chamar um soldado que estava em guerra, Urias. E ali, Davi mandou que ele viesse da guerra e fosse para sua casa deitar com a sua esposa, deitar com a sua mulher e estar ali no convívio com a sua família. Mas Urias se recusou, falou: não, rei, não vou fazer isso, porque Israel, a Arca da Aliança, Joabe, meu general, estão todo mundo lá na guerra, estão todo mundo lá no templo, e eu, soldado, vou estar indo para minha casa deitar? Não vou fazer isso. Se recusou, não foi. Meus amigos, Urias entendeu que a obrigação dele como soldado é estar na frente da guerra. Ele se recusou: não vou para minha casa, meu lugar é lá na guerra. Quantas pessoas têm se recusado a estar na guerra? Urias se recusou a ir para sua casa. Meus amigos, você que está me ouvindo neste momento, você tem lutado as guerras do Senhor? Qual é a sua preocupação com a obra de Deus? Qual é a sua preocupação com o reino, com a igreja? Qual é a sua preocupação com o corpo de Cristo? Você está envolvido nas guerras do Senhor? Ou você tem se preocupado somente com as suas guerras? Ou você tem se preocupado somente com a sua vida secular? A Bíblia nos diz também, aqui em Jeremias, no capítulo 48, um alerta de Deus para nós, versículo 10, o Senhor fala assim: maldito é aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Não tem preocupação com a obra de Deus. Coloca a obra de Deus em segundo plano, em segundo lugar. E também maldito é aquele que preserva a sua espada do sangue. É aquele que se recusa a lutar. É aquele que não está lutando as guerras do Senhor. A Bíblia está falando: maldita é esta pessoa. Meus amigos, meus irmãos, vamos sair debaixo dessa maldição. Vamos fazer as guerras do Senhor. Para isso nós fomos chamados. Para isso você foi chamado.
para fazer as guerras do Senhor. Como Paulo falou com Timóteo, combate o bom combate da fé e toma posse da vida eterna. 2 Timóteo 2,4, nenhum soldado em serviço se embaraça com as coisas dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, meus amados, vamos fazer as guerras do Senhor. Para isso nós fomos chamados. Não queira que Deus faça as suas guerras. Faça primeiro você as guerras do Senhor. Aí sim, Deus vai se ocupar com as suas guerras. Deus irá fazer as suas guerras. Que você possa despertar, você que está afastado, você que está pelos cantos, entre em evidência. Comece a fazer as guerras do Senhor. Para isso, você foi chamado. As armas Deus já te deu. As armas Deus, Ele já nos deu. E nós temos armas. 2 Coríntios 10,4. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. Então nós temos essas armas que você possa despertar e se erguer, se levantar e fazer as guerras do Senhor. Para que Deus venha fazer as suas guerras, para que Deus venha atender ao seu pedido, como atendeu aqui o pedido de Josué. O sol e a lua parou. E a Bíblia diz que não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois, quando Deus atendeu ao pedido de um homem. Mas era a guerra de Deus. Faça as guerras do Senhor. Para isto você foi chamado. Amém? Pega agora o seu copo com água e ore comigo. Altíssimo Deus, poderoso Pai. Ó Deus que nunca perde uma guerra, nunca perde uma batalha. Eu quero te apresentar esta pessoa, meu Deus, que está vivendo em guerra, Senhor, que está vivendo em luta, Senhor, está sendo derrotado, está sendo fracassado, tem perdido essa guerra, meu Pai. Mas eu clamo ao Senhor agora que ela possa olhar primeiramente para as tuas guerras, meu Deus, se ocupar, meu Pai, com o teu reino, com a tua obra, Senhor, para que o Senhor venha atender ela, meu Deus, e dar vitória a ela, Senhor, em todas as guerras que ela tem vivido nesta vida. Meu Deus, eu quero te apresentar esta pessoa. Eu sei que o Senhor esperou até agora para que ela acessasse o nosso canal e tivesse acesso a este momento, meu Pai, de oração, e que o Senhor possa levantar ela, meu Pai, diante do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Como diz a tua palavra em Efésios 5,14, desperta tu que dorme e levanta dentre os mortos. Senhor, que essa pessoa possa se erguer, se levantar, Senhor. Não aceitar mais, meu Pai, a vida que ela tem vivido, não aceitar mais ser um fracassado, Senhor, mas se erguer e lutar as pelejas do Senhor, para que o Senhor venha lutar as pelejas dela. Eu oro assim, determinando a vitória na vida desta pessoa, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meu querido? Beba agora da sua água. E agora eu quero falar com você. Você que não tem lutado as guerras do Senhor. Você que ainda não se alistou nesse exército de Cristo. Meu amigo, minha amiga, aceite Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador pessoal, tornando-se assim um só corpo com Ele através da Igreja Evangélica Pentecostal, conforme Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. E, meus amigos, nós não podemos viver fora das organizações. Nelas, nós nascemos, nós vivemos e morremos. E a igreja física, ou seja, os templos, são também organizações. E a igreja cristã não é cientificamente cristã, nem nominalmente cristã. Ela é a embaixada de Deus com seus embaixadores. E eles te receberão e darão legalidade ao seu ato de fé diante de Deus no reino de Deus. E escreverão o seu nome através desses embaixadores no livro da vida. As autoridades deste mundo, elas não podem fazer isso, mas os embaixadores sim. Por isso, procure a igreja de Deus e congregue nela, tornando-se assim um só corpo com ela. E siga as instruções de Deus que Ele ordenou através do envio dos seus embaixadores, conforme Lucas 10, 16. Que Deus te abençoe. Se inscreva no nosso canal se ainda não é inscrito, deixe seu like, ative o sininho e compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Que Deus te abençoe e lembre-se, não deixe de lutar as guerras do Senhor. Você foi chamado como soldado de Cristo. Vamos fazer as guerras do Senhor. E as demais coisas, Deus irá acrescentar na sua vida. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.